Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E agradecemos a Deus por esta grande oportunidade. Amados, e hoje estaremos com o tema banalizando tanto o amor como o ódio. E para nossa reflexão, estaremos examinando o versículo que está no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Amados, o termo eu te odeio voam como dados emocionais. Muitos dizem eu odeio, eu amo, não compreendendo o verdadeiro significado e a profundidade deste termo. E isto deve ser porque se aprende quando criança com os pais, ou então tenha brotado da fonte interior de nossa natureza pecaminosa. Em qualquer dos casos, ódio e amor tornaram-se expressões muito conhecidas na sociedade, quase até clichês, desgastados, dirigidos descuidadamente a objetos, situações e mesmo às pessoas. O uso leviano destas palavras, amor e ódio, contribuiu para esvaziar o seu significado. Já não compreendemos a profundidade das afirmações que descrevem um Deus amoroso que odeia o pecado. Assim, o retratamos como um ser gentil e bondoso, um ser cósmico fácil de ser convencido. E nosso conceito daquilo que ele odeia fica prejudicado por nosso falso juízo e por nossos pensamentos errôneos a seu respeito. As palavras dos profetas colocam-se em total contraste com essas falsas concepções. O ódio de Deus é real, ardente consumidor e destruidor. Ele odeia o pecado e adota a postura de um justo juiz, pronto para administrar o castigo a todos aqueles que desafiam sua autoridade. O amor de Deus também é real, tão conciso que ele enviou seu Filho, o Messias, para salvar e receber o castigo no lugar dos pecadores. O amor e o ódio estão em uma mesma condição. Ambos são eternos, irresistíveis e insondáveis. Em 7 breves capítulos, Miqueias apresenta seu verdadeiro retrato de Deus, o Senhor Todo-Poderoso e Supremo, que odeia o pecado e ama o pecador. A maior parte do livro é dedicada a descrever o castigo de Deus sobre Israel, o reino do norte, Judá, o reino do sul, e sobre todos os habitantes da terra. Esse castigo virá por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Isto está escrito no capítulo 1, versículo 5 de Miqueias. E o profeta lista seus patentes pecados, inclusive desonestidade. Isto está no capítulo 2, versículo 2. Roubo, capítulo 2, versículo 8. A cobiça, capítulo 2, versículo 9. Devassidão, capítulo 2, versículo 11. Opressão, capítulo 3, versículo 3. Hipocrisia, capítulo 3, versículo 4. Heresia, capítulo 3, versículo 5. Injustiça, capítulo 3, versículo 9. Extorsão e mentira, capítulo 6, versículo 12. Assassinato, capítulo 7, versículo 2, e outras ofensas. O juízo de Deus virá. Em meio a esta terrível previsão de destruição, Miqueias também inclui a esperança e o consolo, porque também descreve o amor de Deus. A verdade é que o castigo somente seria aplicado após serem apresentados inúmeras oportunidades de arrependimento, para que voltassem à verdadeira adoração e obediência. Que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Capítulo 6, no versículo 8, está escrito isto. Mas, mesmo em meio ao juízo, Deus promete libertar a pequena minoria que continuava a obedecer-lhe. Ele afirma: e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. No capítulo 2, versículo 13. O rei, naturalmente, é Jesus. E lemos em capítulo 5, versículo 2,
que ele nascerá como um bebê em Belém, uma inexpressiva cidade de Judá. Ao ler o livro de Miqueias, procure captar um instante da ira de Deus em ação, quando ele julga e castiga o pecado. Veja o amor de Deus em ação, quando ele oferece vida eterna a todos aqueles que se arrependem e creem. Em seguida, tome a decisão de unir-se ao remanescente fiel do povo de Deus, que vive de acordo com a sua vontade. Amados, quando Jesus nasceu neste mundo, a sua primeira mensagem, a sua primeira frase para os homens foi: arrependam-se, pois vos é chegado o reino de Deus. Amados, a palavra de Deus ela é bem explícita no sentido da necessidade de arrependermos dos nossos pecados. Em Provérbios está escrito que todo pecado confessado e abandonado, ele é perdoado. Desta forma, é necessário que nós nos arrependamos do pecado, nos arrependamos de nossas más obras e passemos então a fazermos as boas obras, em consequência de termos sido perdoados, em consequência de, ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, termos nascido de novo, uma nova criatura, agora com uma nova semente, com uma semente divina, nos dando novamente a natureza divina, natureza esta da qual todos fomos criados, todos fomos gerados a partir de Adão e Eva. Amados, desde Adão e Eva, nós temos visto, pela história da humanidade, a perversão da fé. E Deus julgará os falsos profetas, os líderes desonestos e os sacerdotes interesseiros e egoístas em Israel e Judá, assim como também hoje, nesta geração, na nossa geração, há falsos profetas, há falsos pregadores, com o mesmo interesse de obter para si somente lucros financeiros, somente riquezas materiais. Embora executassem publicamente as cerimônias religiosas, particularmente procuravam ganhar dinheiro e influência. Misturar motivos egoístas com uma exibição vazia de religiosidade é perverter a fé. Amados, quando nos tornamos egocêntricos, usurpando da palavra de Deus, exercitando a nossa fé para obter lucros financeiros, nós estamos pervertendo a fé. Qual a importância desta explicação no livro de Miqueias? Que não devemos misturar desejos egoístas com a verdadeira fé em Deus. Um dia, ele mostrará como é insensato substituir por qualquer coisa sua lealdade a ele. Introduzir um estilo particular de religião é perverter a fé. Devido a esta perversão da fé no Antigo Testamento ainda, e não é diferente hoje, Deus prometeu enviar um novo rei para trazer poder e paz ao seu povo. Centenas de anos antes do nascimento de Cristo, Deus garantira que um rei eterno nasceria em Belém. Este era o grande plano divino para restaurar seu povo através do Messias. Cristo, nosso rei, nos lidera exatamente como Deus prometera. Porém, até o juízo final, sua liderança somente será visível entre aqueles que aceitam sua autoridade. Podemos gozar a paz de Deus agora, se abandonarmos nossos pecados e o recebermos como Rei. Quando obedecemos a Deus, quando seguimos a Cristo carregando a nossa cruz, como Ele mesmo deixou bem claro que nós precisávamos carregar a nossa cruz se quiséssemos ir após Ele, nós então agradamos a Deus. Miqueias pregou que o maior desejo de Deus não eram os sacrifícios oferecidos no templo. O Senhor se agrada da fé que produz justiça, amor pelos semelhantes e obediência a Ele. Isto não é diferente nos dias de hoje, amados. Deus não está interessado em cultos, em rituais, em prédios de alvenaria. Deus está verdadeiramente interessado em ser realmente cultuado através da sua vida, através do seu amor dedicado a Ele e dedicado ao seu próximo, ao seu semelhante. A verdadeira fé em Deus gera em nós a bondade, a compaixão, a justiça e a humildade. Podemos, então, desta forma, agradar ao Senhor, se tão somente praticarmos esses atributos no trabalho,
na família, na vizinhança e em nossa igreja, onde nós congregarmos. Amados, veja bem, nós precisamos fazer da nossa vida um culto ao Senhor, um culto diário ao Senhor, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. E desta forma, então, nós estaremos verdadeiramente dando um real sentido ao que é amor e ao que é o ódio. Não devemos banalizar o amor, nem tampouco o ódio, pois verdadeiramente Deus ama a todos nós, mas odeia o pecado que cometemos. E todos aqueles que viverem do pecado e pelo pecado, infelizmente, serão julgados por Deus e serão condenados por Ele, pois a sua palavra determina isso, e Ele é fiel para com a sua palavra, e Ele é imutável em sua palavra, e Ele é irrevogável em relação ao juízo já determinado para aqueles que preferem viver pela mentira, viver na rebeldia e na desobediência, do que ceder e se entregar a Ele e se converter a Ele, arrependendo de seus pecados e também abandonando-os de uma vez por todas. Esta verdade, amados, está escrito em Romanos 12, versículo 19, que diz assim: Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Também está escrito em Hebreus 10:30 assim: Pois sabemos quem foi que disse: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: O Senhor julgará o seu povo. Amados, que o Espírito Santo possa, através desta reflexão, ministrar aos nossos corações esta realidade, esta importante decisão a se tomar, pois verdadeiramente Deus é amor, mas Deus também é justiça, Deus também é juízo, Deus também é vingança. Amados, Ele mesmo diz que Ele vingará todos aqueles que o afrontaram e que zombaram. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, pois cada um receberá do fruto que produziu. Cada um receberá da semente que plantou. Cada um colherá conforme o que plantou no decorrer da sua vida. Que nós possamos estar pensando diligentemente neste assunto, amados. Que nós possamos estar sendo ministrados pelo Espírito Santo para que possamos verdadeiramente agradar a Deus, andando em obediência para com a sua palavra. Esta é a minha oração. E oro também para que o Espírito Santo nos dê revelação, nos dê inspiração para podermos, em breve, retornar com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Deixo aqui agora a minha saudação. Que a graça e a paz abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. E deixo também o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.